É Natal e para os comerciantes esta é a melhor época para faturar. Pensando nas vendas, tem muito empresário que contratou. Só no varejo a expectativa é chegar até janeiro a 70 mil contratações. Índice menor que o registrado nos últimos anos, mas não menos animador. Papai Noel chegou com tudo este ano. Desembarcou nos shoppings para fazer a alegria da criançada e dos adultos. E já avisou que, se depender dele, bons ventos soprarão para o Brasil daqui para frente. O bom velhinho trouxe com ele uma expectativa de movimentação da economia. E também não é para menos. Esta é a melhor época do ano para o comércio. Mas se por um lado os empresários querem lucrar, por outro ainda estão meio cautelosos. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por exemplo, prevê a contratação de 72.700 trabalhadores temporários para o varejo em todo o país. O número é um pouco menor do que o registrado no mesmo período de 2017. O recuo também foi sentido no Distrito Federal. Em Brasília, a Federação do Comércio deve empregar 1.000 pessoas a menos que no ano passado. Serão apenas 2.900 vagas. A mudança de governo e as incertezas em relação ao cenário econômico fazem com que essa situação seja cíclica e ocorra a cada 4 anos. Mas, para este especialista, o pior já passou. O Brasil teve sua pior crise da história, né? A queda do PIB foi a maior de todos os tempos, num período tão curto de tempo, e o aumento do desemprego foi também o mais acentuado da história brasileira. O desemprego chegou a mais de 13 milhões de pessoas, o que era inimaginável, considerando as nossas taxas de desemprego tão baixas no período 2010 a 2014. No Distrito Federal, 58,6% dos empresários anunciaram que não vão contratar porque estão pessimistas quanto ao crescimento das vendas no período do Natal. Já 21,4% dos empresários otimistas vão correr o risco. O restante ainda não se decidiu. E aí são poucas aquelas plaquinhas nas vitrines das lojas anunciando vagas de emprego. Mas isso não impede a Monique de ir à luta com muita determinação, foco e fé. Eu saí de casa com um foco de sair procurando emprego, com fé em Deus eu saí com a porta aberta. O caminho a moça sabe mais do que ninguém que é árduo, mas ela não desiste. Olá, bom dia. Posso tirar uma filha com você? Pode. Só nos últimos 4 meses, a Monique foi a 7 shoppings diferentes para entregar currículo. Já são mais de 100 lojas visitadas. E o grande segredo aqui é não perder a esperança. Deixa eu ver, ó. Mais uma entrega e vamos verificar com ela como é que foi essa peregrinação de hoje. Deu tudo certo até agora? Deu sim, deu tudo certo, graças a Deus. As pessoas estão sendo receptivas? Há aquela esperança mesmo do contrato temporário? Sim, essa esperança sim, esse pontinho de esperança que elas estão me passando, tá dando tudo certo. Dedos cruzados e boa sorte para Monique e para os demais candidatos a uma vaguinha. Trabalhador treinado, capacitado para atuar no serviço é um capital da empresa. A empresa não gosta de perder esse capital. E se o cenário é positivo, ela tende a manter o empregado que ela conquistou naquele período que seria historicamente um período de trabalho temporário. Fato é que a economia é movida pelo comportamento do consumidor. Desde 2011, o Rodrigo tem quiosques como este, de venda de produtos de banho e beleza. Ele sabe bem o que os clientes buscam, principalmente em datas comemorativas, e já está preparado. Para o Natal, nós sempre nos preparamos, tanto com estoque, como com campanhas, com promoções, com toda a parte, inclusive de equipe também, para a gente conseguir prestar um bom atendimento para o nosso cliente. E fique atento, na hora de contratar alguém, o empresário está de olho em alguns critérios. A experiência anterior conta em 67,4% dos casos, o comportamento proativo em 58,1% e a flexibilidade de horário em 43% das situações. Hoje nós temos aí pesquisa do Instituto Fé Comércio, que nós fizemos com 400 lojistas e 15 segmentos. Se deu que o comércio deve contratar em torno de 3.000 pessoas esse ano. Isso nós vamos pegar, por exemplo, de setembro até final de dezembro. 20% dessas pessoas acabam ficando empregadas no ano seguinte.
E para falar mais com a gente sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Roberta de Paula, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença, particularmente num dia de Natal, aqui para falar a respeito desse tema. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, primeira questão envolvendo essa sazonalidade. O contrato de trabalho para as pessoas que estão nessa expectativa de aumento de contratações, ele é um pouco diferente do contrato que é feito, digamos assim, normalmente. Certo. Esse contrato dos funcionários para esse período de Natal, por exemplo, ele tem algumas particularidades porque as empresas necessitam de um quadro de funcionários maior para atender a demanda do mercado, e então eles precisam contratar esses funcionários. E tem essa diferença porque ele tem um prazo determinado pela lei, que hoje são 180 dias, desse contrato para que esse funcionário esteja lá, podendo ao final, se for do interesse da empresa, ele ser contratado permanentemente. Em termos de direitos e deveres, tanto do trabalhador quanto da empresa, há muita diferença entre os dois contratos também? Não há muitas diferenças por conta da reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista que entrou em vigor no ano passado, esse funcionário temporário, ele tem direito à jornada de 8 horas, horas extras, férias, 13º. A das maiores diferenças que vão existir aí nesse contrato é porque ao término dele, o funcionário temporário não tem direito a um aviso prévio, nem a multa do FGTS. Agora, ele tem direito, no caso, perguntando de uma outra maneira, cabe a demissão por justa causa, por exemplo? Cabe também. Por isso que são contratos similares, né, na questão dos direitos, mudaria mais a hipótese da rescisão. Agora, o ponto que eu queria abordar antes, que era, na verdade, a questão da indenização em caso de demissão durante esse período. Como é que funciona? Certo. Se o funcionário for demitido por justa causa durante o período, aí é normal, como qualquer outra demissão. Agora, se ele for demitido sem justa causa, ele tem direito a uma indenização de 1/12 do valor que ele já recebeu durante o contrato. Nesse período também é muito comum que haja contratações em função de pedidos de férias, às vezes também por licença maternidade. Há a possibilidade, é uma contratação temporária, como é que funciona? Também pode ser feita por modo de contratação temporária, porque às vezes a empresa tem algum funcionário que está de férias, afastado pelo INSS ou por alguma licença maternidade, por exemplo. Para a empresa não ficar defasada, ele contrata um funcionário para cobrir especificamente esse período. Esse critério da sazonalidade, ele é válido apenas para empresas do comércio ou qualquer setor ele pode utilizar e se tem de ser comprovada essa sazonalidade? Qualquer empresa pode sim utilizá-la, mas ele tem que ser comprovado, porque hoje o contrato com um funcionário temporário ele tem que ser escrito. Então tem que estar lá delimitada qual é essa sazonalidade, se é para cobrir um funcionário faltoso por algum motivo ou se é por uma demanda de férias ou Natal, como está sendo o caso agora. Existem também lojas ou estabelecimentos que são sazonais. Como é que funciona esse tipo de situação? Eles fazem justamente nesse modelo. Sabemos que alguns estabelecimentos abrem somente para esse período de férias, de final de ano, esses eventos de Natal e Ano Novo. Então, eles contratam sempre por contrato temporário. Há empresas que fazem como se fosse um banco de dados desses funcionários. E aí, os outros estabelecimentos entram em contato, dizendo qual é a demanda que eles precisam, o número de funcionários e a área de expertise. E aí, essa empresa cede esses funcionários para poder trabalhar junto a eles. Existem alguns casos, aqui em Brasília particularmente, alguns são até bastante conhecidos, de estabelecimentos que eles já existem e, periodicamente, no período de Natal, já alugam ou usam um espaço perto da localidade e fazem uma loja temporária. Se o CNPJ for o mesmo, isso modifica alguma coisa? Não, não modifica. A única observação que temos em relação a isso é só o contrato desse funcionário. Como o funcionário contratado por um tempo, para ser temporário, ele tem na CTPS dele, que inclusive é um dos direitos que ele tem que ter a anotação de que ele é temporário. Fora isso, dentro da empresa, ele tem direito a remuneração equivalente, inclusive, aos funcionários permanentes. Para muitos é apenas um dinheiro a mais para pagar as contas no final do ano, mas alguns têm a perspectiva de uma oportunidade de continuidade no mercado de trabalho. Tem de se fazer um novo contrato nesse caso? Sim, finalizando esse contrato temporário, se a empresa desejar colocar esse funcionário no quadro permanente, ela pode sim, ela teria que modificar a anotação da CTPS desse funcionário. Mas isso ocorre normalmente, seria só um procedimento para regularizar esse funcionário junto à empresa. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Um excelente Natal, que ainda estamos em pleno Natal, e um excelente 2019. Feliz Natal para vocês também. Muito obrigado.